Olá! O Espaço Parlamentar de hoje recebe a ilustre presença do presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Edinho Guedes, que está em seu segundo mandato pelo PMDB. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. Bom, agora retomando o nosso primeiro bloco, o vereador se formou em Direito pela UMEC, Universidade Mogi das Cruzes. Como é que foi essa transição de universos tão diferentes, trabalhando como cipeiro, normatização, e aí depois pulando para a Universidade de Direito? Foi uma transição bem tranquila, né? Porque, como eu disse, eu, enquanto químico, trabalhando na Hohenhaus e tal, como cipeiro, eu fiz a minha faculdade trabalhando. Então, assim, eu fiz os 4 anos e meio trabalhando nos dois. Eu trabalhava durante o dia e à noite para a faculdade. Foi legal porque eu tive uma consideração muito grande do meu chefe na época, que achava que eu ia fazer a faculdade de Química e acabei fazendo Direito, em realmente não me colocar no turno, para rodar turno e tal, porque eu poderia prejudicar meus estudos, né? Até deixo um abraço aqui pro Inocêncio, que foi meu chefe, e foi muito importante na minha formação essa opção, porque meus colegas rodavam turno, eu não rodava porque eu fazia faculdade à noite. E na época Jacareí não tinha faculdades, assim, muito pouco faculdades e tal. A gente precisava estudar ou em Taubaté, ou em São José, ou em Mogi. E eu optei por Mogi das Cruzes, eu gostei da faculdade de lá e nessa época, para economizar no transporte, e como já tinha muito amigo, eu fretava um ônibus e daí a empresa de ônibus falava, se você fretar o ônibus, você não paga o seu. Então era uma forma de eu ir. E era uma festa, né? Porque era 1 hora de viagem para ir, outra 1 hora para voltar. Então imagina, 50 jovens juntos todos os dias. Então foi uma experiência bacana, assim, já de começo. E esse grupo de amigos formado no ônibus da faculdade, ele vai se encontrar mais na frente da minha biografia em ações para a cidade, foi bem legal. Mas foi muito bacana, assim, eu me encontrei no curso de Direito. Assim, a primeira semana de aula, eu lembro que eu voltava para casa, que eu falava, o que eu estava fazendo, que eu não estava fazendo Direito ainda. Mas faltou pontuar, assim, uma coisa muito importante, que quando eu me formo em Química e antes de fazer o curso de Direito, eu fiz 1 ano de cursinho no Ângulo. E esse 1 ano de cursinho no Ângulo foi fundamental para minha formação cidadã, assim, porque eu acho que lá começou a se plantar a sementinha intelectual da política lá, porque nós tínhamos muitas palestras e eu me apaixonei pelo período histórico da ditadura militar, de entender tudo isso, a época que nós não tínhamos a democracia e tal. E mesmo depois, eu indo trabalhar com Química, cuidar de 9.000, depois faculdade de Direito, essas coisas se encontraram. Né? Então toda essa formação crítica, cidadã que eu tive com excelentes professores no Ângulo de Jacareí, eu pude na faculdade de Direito, assim, encaixar isso na minha formação, né? E via o Direito como ferramenta dessa transformação. Então, para mim, foi muito legal e fiquei até super lisonjeado e feliz. Nós vamos dar uma palestra agora, acho que são 20 anos de Ângulo em Jacareí, e eu fui convidado para dar essa palestra para os atuais estudantes e tal, e só com ex-alunos, né? Nós vamos estar lá. Então, foi bem bacana, assim. Então, durante a faculdade, foi uma transição, mas uma transição que ela teve raízes muito fortes. Então, o fato de eu ser cipeiro com a representatividade que eu fui exercer dentro da faculdade, o fato de eu cuidar da normatização ISO 14000 com estudar normas, que é o direito a isso. Então, assim, na verdade, são coisas diferentes, mas na minha vida foram muito conexas. Bacana. Bom, durante a faculdade de Direito, o vereador também foi presidente do Diretório Acadêmico da UMEC e diretor do Diretório Central de Estudantes. Como é que foi lidar com tantos alunos assim na faculdade? Então, daí, assim, no primeiro ano já, né, exercendo esse senso crítico, eu falei para você que a gente que eu adquiri no cursinho e tal, eu comecei a notar coisas que eu não concordava, né, na faculdade, formas de acontecer a aula, enfim, ausências de alguns debates. E na faculdade é um espaço, um meio muito rico, né? E a faculdade de Direito da UMEC, isso em 1998, tinha 3.300 alunos de Direito. Só de Direito. A faculdade toda tinha mais de 13.000 alunos. Então, assim, e de tudo quanto é lado do Grande São Paulo, Vale do Paraíba e tal. E encontramos, então, nós éramos do primeiro ano, né? Cabeça raspada, bicho. E
descobrimos que assim, existia um órgão para representar os alunos, que era o diretório acadêmico. Na época, o diretório acadêmico ele só servia para tirar xerox, não representava os alunos, não desenvolvia nenhuma atividade acadêmica. E nós, então, descobrimos que o cara que estava como presidente lá fazia 5 anos, não chamava eleição, repetia só para ficar no diretório acadêmico, era o meio de vida do cara. E nós, então, formamos uma chapa e disputamos daí minha segunda eleição, depois do Cipeiro na Hohenhaus, foi a eleição do diretório acadêmico da UMEC e perdemos a eleição, porque o cara pagou churrasco para todo mundo. Então, no primeiro ano, nós perdemos a eleição, mas passamos o segundo ano inteiro de direito, mostrando o que poderia ser o diretório acadêmico. Fomos visitar o diretório acadêmico da USP, do Mackenzie, mostramos que podia ter a semana jurídica, congresso dos estudantes. E daí, uma campanha eleitoral. Exatamente, conscientizando os alunos de que aquela ferramenta não era uma ferramenta para fazer festa, era uma ferramenta para lutar pela qualidade de ensino dos professores, das aulas. E conseguimos, então, no segundo ano, ganhar a eleição e revolucionamos, assim, realmente mudamos a história do curso de Direito lá da UMEC, com a semana jurídica, né? Refundamos a semana jurídica, fazia décadas que não tinha. Foi muito legal, eu tenho uma lembrança assim, muito grande. Eu acho que nós temos fotos aí desse momento. Aí, esse é o grupo do diretório acadêmico. Em uma das semanas jurídicas, né, lá no auditório, acho que tem mais uma. Foram grandes debates que tivemos aí, foi uma das semanas jurídicas. Me recordo essa palestra do Felipe Chiarelli sobre liberdade de expressão. Nossa, a auditório da UMEC aí me lembra bons momentos, assim. Então foram momentos muito gratos que nós desenvolvemos aí um trabalho muito bacana e na minha formação também foi muito importante isso. E depois eu saio do Diretório Acadêmico de Direito e assumo então o DCE, que era o Diretório Central dos Estudantes. Daí discutia o direito de todos os 13 mil alunos da UMEC, né, da faculdade toda. E depois ainda vou para a Coordenação Paulista de Direito, que era COPED, Coordenação Paulista de Direito, que cuidava do interesse dos direitos dos alunos de Direito do Estado de São Paulo inteiro. Então, assim, foi um processo muito rico aí. Eu digo assim que eu fiz Direito, mas desde o começo da minha faculdade de Direito eu já exerci advocacia, porque a advocacia, o legado dela é defender direitos, né? Então, foi muito legal porque eu realmente abracei a causa desde o começo e foi uma experiência muito rica assim, esse momento da faculdade, do meio acadêmico. E tudo isso dos 19 aos 23 anos? Isso, nessa época aí dos 5 anos, né, a faculdade de Direito são 5 anos, que nós fomos desenvolvendo, abraçando essas oportunidades e aprendendo bastante com elas. O que isso te trouxe como responsabilidade, como experiência? Primeiro, assim, uma ressignificação do que era política, né? Eu tinha acompanhado a vida política, né? Eu sabia o que era política. Todos sabem, meu pai foi vereador há muitos anos, o vereador Didi. Então eu tinha uma visão de política e tudo que eu queria na vida era não ser político, porque eu tinha experiência em casa, né? De como é uma vida desgastante, de exposição constante, de ausência da família, porque sempre tem que estar atendendo, saindo, participando de eventos, visitando bairros. Então, assim, não era aquela vida regrada que eu via dos pais dos meus colegas, que ia na fábrica, saía às 5 da tarde, estava lá com a família, os finais de semana e tal. O político não tem muita hora, é questionado em qualquer lugar. Agora com o Facebook, então, você trabalha 24 horas, né? As pessoas te questionam o tempo todo. Então, eu tinha essa visão da política. Quando eu entro na faculdade, começo essas oportunidades, eu ressignifiquei, fui entender que a política nada mais é que a arte ou a força de você lutar pela melhoria da vida de um grupo, seja qual for. Então, o professor, quando tenta colocar calma na sala para todos entenderem melhor, ele está fazendo política pedagógica. O pai, quando toma uma decisão melhor para casa e passa isso para os filhos, está fazendo política doméstica. Então, política, o ser humano faz o tempo todo. Inteiro. E eu não tinha essa visão, né? Só tinha a visão político-partidária e tal. Quando eu entendi isso e fui fazer política acadêmica, política estudantil, eu percebi que é apaixonante, assim, que eu me sentia muito à vontade nisso e que meu conjunto de experiências, tudo que a gente já narrou até agora, me habilitavam muito para fazer isso com qualidade. Então eu acabei me identificando com isso e fazendo cada vez mais, tomando gosto, porque eu via que eu conseguia ser útil naqueles papéis que me eram apresentados. Assim.
Bom, e ainda universitário, em 1999, o vereador também participou de uma campanha de solidariedade para a doação de kits de primeiros socorros. O que motivou essa campanha? Como é que ela aconteceu? Então isso começa a transbordar, né? Essa experiência política que eu estou tendo só na faculdade e tal, começa a transbordar e naturalmente eu começo a ter atitudes aqui em Jacareí também. Nesse caso, que eu acho que nós temos fotos aí, foi a época, logo quando saiu o Código de Trânsito, em 98, tinha uma obrigação de que os carros tivessem kits de primeiro socorros. Depois, os kits de primeiros socorros foram abolidos e daí o pessoal não sabia o que fazer. Na época, a Santa Casa estava passando por uma grande dificuldade e nós fizemos uma arrecadação. Eu acho que a foto anterior mostra exatamente nós arrecadando aí esse é o semáforo lá da padaria Júlio Rimet, na 9 de julho. Então a gente parava no semáforo, ó, com participação do Interarte, Cruz Vermelha, os escoteiros, a Câmara se envolveu na época também, arrecadando os kits para a Santa Casa e para o Hospital São Francisco, porque o kit tinha gás e tinha uma série de coisas que em grande volume era exatamente o material utilizado nos hospitais. Então nós arrecadamos toneladas disso e reunimos amigos e tal. Foi uma experiência, um dos meus primeiros trabalhos aí, transbordando essa atividade que eu já tinha na faculdade, agora trazendo para a cidade. Então eu começo a ver que, se rola na faculdade, na minha cidade também pode acontecer. Eu acho que eu posso ser útil, eu acho que eu posso encontrar outras pessoas que também tenham essa mesma vontade. Isso naturalmente começa a fluir aqui também, no ambiente municipal. Bom, da maneira que isso foi aflorando, o vereador também participou do movimento estudantil ENED, Encontro Nacional dos Estudantes de Direito. Além do Congresso Latino de Estudantes. Durante essa época, né, vai permeando esses 5 anos, eu fui me envolvendo realmente em todos os congressos, que eram momentos muito ricos assim, de você conhecer estudantes de outros locais. E assim, minha primeira grande manifestação foi em Brasília, no ENED, no Encontro Nacional dos Estudantes de Direito. Nós temos uma caravana bem grande, inclusive de estudantes aqui de Jacareí, temos algumas fotos aí. Foi uma comitiva que nós juntamos o pessoal da UMEC e da Univap. E aí é uma manifestação pelo cumprimento da Constituição Federal, que na época era rasgada, né? Era realmente desrespeitada com relação a vários direitos estudantis. E essa foi uma passada que nós fizemos em frente ao Congresso, isso é no ano de 2000, em Brasília. Foi uma época do movimento estudantil muito bacana. E depois eu acho que na sequência já tem, isso é uma passeata. Pode passar. Tá, isso aí já no diretório acadêmico, quando nós fomos visitar um acampamento sem terra, era o início do movimento sem terra. Então foi muito importante para mim conhecer isso. E nós fazíamos os eventos do diretório acadêmico, arrecadávamos os alimentos e entregávamos para essas famílias aí desalocadas. Acho que tem mais uma foto. Isso, a gente entregando os alimentos arrecadados lá nos eventos do diretório acadêmico. E daí esse já é o Congresso Latino-Americano em Cuba. Essa foto é bem legal, que é uma comitiva de Jacareí e tem gente de tudo quanto é área aí. A Maria aqui da ponta, né? Maria Capucci, por coincidência irmã do nosso colega de trabalho Humberto Capucci, e hoje ela é procuradora da República, né? Procuradora da República, está em São José dos Campos. Temos um grupo aí, o Rogério aqui da outra ponta, eles eram do diretório acadêmico da Univap. Hoje ele é advogado indianista lá no Mato Grosso. Enfim, um grupo bem eclético aí. E Jacareí foi a cidade com o maior número de representantes nesse Congresso Latino-Americano. Do Brasil, a cidade que tinha mais representantes, assim, especificamente, era Jacareí. Foi em Cuba e foi uma oportunidade muito grande de ter o contato com um país socialista, né? Uma coisa totalmente diferente e tal. Para a minha formação política também foi importante conhecer o outro lado e até ver o que dá certo lá, o que é legal lá e o que podia ser aqui, o que não dá certo lá também. Então, para mim foi uma experiência muito rica conhecer Havana, Cuba, num ambiente de movimento estudantil, de debate e tal. Assistir 4 horas de discurso do Fidel, assim, ao vivo, né, aqui na frente, foi muito bacana, foi legal. O senhor também participou de Acho que é aí que tem as fotos desse discurso do Fidel. Pode ir passando. Esse é no aeroporto, já indo embora. Lá ainda, esse era o ônibus que nos levava. Nossa, dava até medo de andar nesse ônibus aí.
Isso, são as fotos que nós temos de lá. Foi muito bacana, foi uma oportunidade bem legal. O senhor também participou de um grupo de amigos que organizava a festa do Judes. O Isso. que era isso? Nesse período, já mais no final da faculdade, esse grupo de colegas aí que se reunia todos os dias no ônibus, aí voltar, 55 amigos e tal. E Jacareí, naquela época, tinha um problema, assim, a gente não tinha muita opção de entretenimento, assim. Foi uma época que fechou a New Wave, que era uma balada na época, e passou um tempo sem ter o que os jovens fazeram, assim. E nós, tem aquela música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, resolvemos, então, isso estava também ligado à minha festa de aniversário. Meu aniversário é 23 de junho. Eu sempre fazia aniversário, uma festa junina em casa. Assim. A última que eu fiz foi muita gente. Teve uma reclamação dos vizinhos e tal. E meu pai falou assim, ó, a partir do ano que vem você arruma outro lugar para fazer festa. E daí quando chegou em 98 para 99, eu tive que arrumar outro lugar para fazer a festa. E fizemos uma festa junina grande, chamamos todos. E foi o maior sucesso assim, essa festa. E dessa festa nasceu a ideia de criarmos um grupo de festas, porque a gente não tinha opção de divertimento, de cultura na época, então vamos fazer uma festa para o pessoal. E como tinha essa carência, virou um sucesso. Assim, nós ficamos 6 anos fazendo essa festa, e por um acaso virou Judes, né? O nome era os Judes, porque nós nos reuníamos na casa do Mantena, que hoje é o Emerson Goulart, secretário de Desenvolvimento Econômico, e a avó dele, a dona Judite, que fazia o café pra gente no final das reuniões e tal. Daí a gente falava, os garotos da dona Judite ficam os Judes, por causa de homenagem a ela. E um ano depois ela falece, então daí ficou até como homenagem para ela isso, os Judes, por causa da dona Judite. E começamos então a fazer esse evento, acho que nós temos foto desse grupo, que depois ele começa... Ah, tá, depois. Então depois, né, esse grupo começa a ter uma percepção também social de que a gente conseguia unir 1.000, 2.000 pessoas num evento. Então, daí a gente começou a perceber o potencial social que isso poderia ter. E a gente começa, então, a desenvolver um trabalho de arrecadação de alimentos para os asilos e tal. Daí é quando, assim, essa formação política aqui na cidade começa a se concretizar com mais peso, assim, através de ações concretas desse grupo aí que eu participava. E que eu também sou muito grato de ter feito parte dele. Tá certo. Bom, o papo está muito bom, mas a gente precisa fazer um breve intervalo. Hoje o Espaço Parlamentar conversa com o presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Edinho Guedes, que está em seu segundo mandato pelo PMDB. Não saia daí que a gente volta já já.